Há 2000 anos atrás, enquanto parte da classe religiosa buscava uma posição no templo em Jerusalém, enquanto a classe dos doutores da lei, dos escribas, buscavam as primeiras cadeiras dentro de uma sinagoga, enquanto os sacerdotes e os sumos sacerdotes buscavam do fundo da sua alma um lugar e uma posição, um cargo dentro do Sinédrio, o tribunal judaico daquela época, o filho de seu Zacarias e dona Isabel, chamado João Batista, fazia do deserto palco para suas mensagens proféticas de arrependimento. Pessoas arrependidas, elas mudam de direção do mal que iriam praticar. Pessoas arrependidas se divorciam dos seus pecados. Pessoas arrependidas param de andar na contramão da vontade de Deus. Pessoas arrependidas corrigem os seus atos pecaminosos, equivocados e indecentes. Pessoas arrependidas lançam fora os seus atos, as suas práticas de libertinagem. Note que João Batista, ele não tinha uma estrutura de 4 paredes para comportar as pessoas naquele deserto. João Batista não era um pregador famoso, João Batista não era um cantor famoso, João Batista não possuía uma banda musical para animar o seu público. Não possuía isso. Apenas João tinha uma mensagem profética de fé e de arrependimento que impactava e modificava as pessoas. E ainda mais, a mensagem de arrependimento de João, através do evangelho de fé, fazia com que as pessoas se conectassem com Deus através de uma mensagem de pura fé e arrependimento. Já disse um certo e grande reformador chamado Martinho Lutero, ele disse que a vida cristã é arrependimento diário. Todos os dias é tempo de mudar de atitude e mudar de direção. A palavra arrependimento vem da palavra grega chamada de metanoia. Metanoia tem sua ideia e seu significado de mudança de mente ou mudança de pensamento. Mudança de mente. A mente que onde se situa o cérebro, que é a cabine de comando do nosso corpo e das nossas ações. Todo o processo verdadeiro, genuíno, de uma pessoa que de fato se arrepende, ela tem que passar necessariamente por 3 tipos de processos. O primeiro processo é chamado de processo intelectual. A pessoa tem plena consciência de que o pecado entristece o coração de Deus. Tem plena consciência de que o pecado é uma doença mortal que mata tanto o lado físico do ser humano como o lado espiritual. É uma doença que mata mais do que a AIDS, do que o câncer, do que qualquer tipo de vírus, do que qualquer tipo de infarto. É uma doença espiritual que mata tanto fisicamente como espiritualmente. O ser humano tem consciência disso quando passa a se arrepender de verdade. O segundo processo do arrependimento é chamado processo emocional. Quando a pessoa se arrepende de verdade, ela sofre uma explosão de sentimentos, de tristeza, de amargura, de puro sofrimento emocional. Ela sofre com isso pelo pecado antes praticado, pelo erro antes cometido. Ela sofre vergonha e, em consequência disso, ela externaliza em lágrimas o seu sofrimento através da tristeza. A prova disso foi o apóstolo Pedro, o discípulo, quando seguiu Jesus e Jesus foi crucificado. Pedro, após isso, negou Jesus 3 vezes e quando o galo cantou, ele se lembrou, ele se deu conta disso e ele chora amargamente por conta dessa situação. Ele se arrepende naquele momento de fato e ele começa a chorar profundamente. Isso não foi simplesmente puro sentimentalismo de Pedro ou lágrimas de crocodilo, não. Pedro entrou no processo de arrependimento e externalizou o seu lado emocional através das suas lágrimas. O terceiro e último processo de arrependimento é chamado de processo volitivo,
de volátil, que indica ação. Toda pessoa que se arrepende de fato, ela muda de mente, ela muda de comportamento e de atitudes. Quando ela muda a sua mente já não está mais superlotada de pensamentos impuros. Quando ela se arrepende de verdade, as suas atitudes, os seus comportamentos não é mais atitudes imorais, nem comportamento que transmite vergonha a ele mesmo ou ao próximo, não. Quando a pessoa se arrepende de fato, ela muda da água para o vinho. Toda a sua mudança é perceptível aos olhos dos outros e aos ouvidos das pessoas. Muda da água para o vinho, porque todo o processo de arrependimento tem o seu processo intelectual, emocional e volitivo. Como disse um certo estudioso formado na Universidade de Harvard, chamado de Wayne Grudem, ele disse: pregar a mensagem e o evangelho de Deus sem o arrependimento e a necessidade da fé e do arrependimento é pregar o evangelho pela metade. Por isso, toda a mensagem de Deus tem que haver fé e arrependimento e mudança de mente, mudança de direção. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe a sua vida. Se for possível, e você não é inscrito, se inscreva no canal, faça seu comentário e deixe o seu like para ajudar o canal. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir, fiquem todos na paz.